Salve progressistas, eu sou o Clayson. Não tem como piorar, não tem como ser pior a situação do Bolsonaro nessa reunião do G20 na Itália. Pior do que isso, só mesmo se o Bolsonaro descer a mão em algum líder, dar um tapa na cara, um tiro na cabeça, cometer algum crime. Porque pior não tem como. É impossível. E eu vou mostrar para você no vídeo. Se prepare com esse vídeo. Veja esse vídeo até o final. Se prepare porque realmente a coisa é assustadora. E é importante a gente lembrar que o problema não é apenas um problema com o Bolsonaro. Esse é um problema conosco, com cada um dos 218 milhões de brasileiros. O Brasil é visto no mundo como um pária, e isso desde quando o Bolsonaro entrou no poder há 2 anos e 10 meses atrás. A gente é visto com uma ressalva, né? Uma certa, até sabe, as pessoas, sabe aquela coisa assim? E tudo bem, é o Bolsonaro, a gente já sabe, já está acostumado, mas isso é óbvio que vai respingar no país. O país perde muito com isso. A gente está passando uma vergonha internacional. É claro que isso não começou agora, né? Antes fosse, né? Tivesse começando agora lá na Itália. Não, é sempre assim. Ele é visto com escárnio, com desprezo. As pessoas desprezam o Bolsonaro. Eu vou mostrar isso para você no vídeo de hoje. Você vai ficar assustado, assustada com o que você vai perceber, e eu vou trazer essas últimas informações da imprensa, com citações e sempre trazendo os dados aqui com as fontes na descrição do vídeo. Só que antes eu quero pedir para você dar o like no vídeo, você que já está acostumado com o nosso trabalho, vou pedir para você dar o like, se inscrever no canal se você não é inscrito, a sua inscrição é fundamental, ative o sininho para você ser notificado dos vídeos, a gente tem vídeos quase todos os dias aqui no nosso canal, e agora estamos com a nossa campanha do Apoia-se, e você que conhece o nosso trabalho, está sempre aqui, esse é o momento de você nos ajudar. Dê essa força aqui pra gente. O Apoia-se está aqui, eu tenho o endereço aqui, apoia-se/canal Clayson. Dê essa força para que a gente possa levar adiante o nosso trabalho. Primeira questão que eu quero trazer para você é sobre a agenda. Nós temos o G20, portanto temos os principais, né, 80% do que ocorre no mundo em termos de PIB estava ali representado no G20. E é importante a gente lembrar que Bolsonaro é o único, é importante lembrar isso, é o único presidente que não tem agendas com outros líderes. É o único. Para não dizer que é o único, nós temos lá o presidente, né, o Sérgio Mattarella. Ele é o presidente da Itália, ele é o anfitrião do evento, então pelo protocolo ele se encontra com todos os líderes que estão lá em Roma. Então ele não tem uma agenda específica porque ele já encontra com todos. O Itamaraty, ele disse que a agenda do Bolsonaro seria atualizada ao longo lá da visita, só que isso não aconteceu. Além de não acontecer, o Bolsonaro ele acabou fugindo de uma série de eventos. Ele ficou de fora de eventos. Tem fotos como, por exemplo, eu vou trazer para você essa foto aqui. Essa foto foi tirada numa fonte famosa, né, um ponto turístico lá da Itália, a chamada Fontana di Trevi, que você não vê o Bolsonaro aí, você não vê. Ele não estava presente. Ele simplesmente não esteve presente numa série de eventos que estavam sendo promovidos lá. E não se sabe bem por quê, ele simplesmente resolveu passear pela Itália, conhecer a Itália, ele foi lá para passear mesmo, e não para cumprir eventos. Para piorar a situação, ele decidiu também não ir na COP26, e nós sabemos, existe uma situação complicada em relação a desmatamento, as queimadas na Amazônia, e ele não foi, isso gerou críticas, logicamente, das organizações ambientais e de outros países que estarão presentes lá. Segundo o vice-presidente da República, o Hamilton Mourão, o Bolsonaro evitará a reunião do clima porque iriam jogar pedras nele. Isso são palavras do Hamilton Mourão, para você ter uma ideia. Então a situação, olha, eu vou dizer uma coisa para você, é bizarro, cara, é bizarro. Porque, veja bem,
Em termos gerais, essas relações, as chamadas relações bilaterais entre líderes em eventos como o G20, a Assembleia Geral das Nações Unidas, elas servem como um dos indicadores da importância desse país no cenário global. Então, normalmente, aqueles líderes que são muito procurados, são procurados porque realmente é aquela relação que o país tem com o mundo. Então, historicamente, inclusive, o Brasil ele costumava ser requisitado por esse papel de articulador em negociações, em debates globais envolvendo países em desenvolvimento. Então, isso sempre acontecia. A gente viu numa dessas reuniões anteriores que o Obama ia lá e puxava saco do Lula, dizendo, esse é o cara, tal. Então, hoje foi exatamente o contrário. Tem uma imagem que o UOL divulgou do Bolsonaro andando sozinho no meio daquela... É uma imagem que eu vou dizer para você, ela chega a deixar a gente até um tanto quanto triste, né? É um cara desolado, um cara passeando por lá, ninguém dando nenhuma atenção para ele, todo mundo conversando, numa situação que você fala, rapaz, mas o que está acontecendo? E aí eu pergunto para você, minha amiga, meu amigo, até quando que nós vamos passar por uma situação dessa? Isso é vergonhoso. Ele vai lá sentar, ele tem um contato com os garçons do local, que são os únicos que têm uma conversa mais amistosa com ele. Ele estava conversando com o Erdogan da Turquia, uma conversa rápida que ele teve. Chegou a falar um monte de mentiras, dizendo que a economia do Brasil está voltando forte, né? Ele esqueceu do preço da gasolina, da alta do dólar, do índice de desemprego, da inflação, né? Ele esqueceu dos problemas que nós estamos vivendo, nós estamos resistindo bem, ele falou, né? Aí fala, não é fácil ser chefe de Estado em qualquer lugar do mundo, mas a grande verdade é que não é fácil ter um Bolsonaro para qualquer país do mundo. Ele fala que falou, inclusive, que a Petrobras é um problema. Economia voltando bem forte. The economy is picking up back again very strongly. Recovery. A mídia, como sempre, atacando. Mainstream media, as always, against bad news. Estamos resistindo bem. We're withstanding pretty well. We're resisting. Não é fácil ser chefe de Estado em qualquer lugar do mundo. It is not an easy task to be a head of state anywhere in the world. E aí comete uma gafe atrás do outro, de outra. Ele deu uma entrevista para uma TV italiana, aí ele associa Lula ao narcotráfico. E não tem nenhuma prova disso, não tem nenhuma evidência disso. Isso é uma das fake news da extrema-direita aqui no Brasil, mas não há nenhuma evidência, não há nenhuma prova disso. Pelo contrário, tem um vídeo falso que até uns tempos atrás aí, tivemos um produtor de conteúdo aqui no YouTube que desconfia até que esse vídeo foi feito pelo Bolsonaro dentro de um hotel militar, e que o Bolsonaro teria feito isso com os filhos dele, que é um vídeo falso, né? Independente de ter sido feito ou não pelo Bolsonaro, é um vídeo falso que associa Lula às Farc, sendo que, na verdade, não tem nenhuma ligação. E o sujeito, sem prova nenhuma, fala isso. Ele disse na TV italiana que ele é a favor da vacina. E como os italianos não entendem que ele é negacionista, que ele fala contra a vacina, que ele próprio não toma vacina, ficou dito pelo não dito. Uma gafe atrás da outra. Pisou no pé da Angela Merkel, né? A Angela Merkel da Alemanha. Ela olha para trás, vê quem pisou no pé e fala, pô, só podia ser você mesmo. Olha o nível da insanidade, gente. Olha o ponto em que as coisas estão chegando. E ele, completamente isolado, ele acabou tendo que diminuir a presença dele lá na Itália. Vai vir mais cedo, vai vir na terça-feira. E porque não tem muito o que fazer e porque, na verdade, as pessoas não querem muito interagir, conversar com ele. Ninguém quer ter essa conversa, ninguém quer ter esse diálogo, porque sabe que ele é um cara problemático. Ele é um cara que poderia estar adiante de algumas questões mais específicas relacionadas ao meio ambiente, principalmente, mas o trabalho dele é exatamente o contrário, ele ferra com tudo. E para piorar, que esse é o ponto pior, esse é o ponto mais terrível, a situação mais lamentável de todas,
temos jornalistas brasileiros que são agredidos, inclusive no meio de tumulto ali, até próprios apoiadores que ficam passeando com Bolsonaro lá pela Itália foram feridos. E nós tivemos os agentes que ainda não são identificados, né? Não se sabe se é polícia, se é segurança particular, eles acabaram empurrando repórteres que estavam credenciados, que poderiam estar lá fazendo a reportagem sem nenhum problema, e empurram com brutalidade, arranca celular da mão, agrediram jornalistas. Teve jornalista da Rede Globo e cinegrafista agredido, teve jornalista do UOL agredido, teve jornalista da Folha de São Paulo. É uma coisa assim, é uma truculência que você fala, mas não é possível, cara, você não tá no teu país. Então, é uma situação complicadíssima. O repórter da Globo News, da Rede Globo, foi perguntar para ele, olha, por que você não participou das reuniões com os líderes? Porque ele resolveu não participar de nenhuma reunião e foi passear. Ele não está lá para passear, para tirar férias. Apesar dele mesmo ter dito aqui antes de sair do Brasil, estou saindo de férias. Mas não é bem assim. Nós estamos pagando para que ele esteja lá. E nós não estamos pagando para ele tirar férias, passear com meia dúzia ali de gente que está babando o ovo. A gente está pagando para que eles tenham alguma relação com aqueles países do G20 e possam, de alguma forma, trazer algum benefício para o país. Só que isso não vai acontecer, é zero. Ele não teve uma agenda, ele não teve uma reunião com os líderes. E para piorar essa situação de agressão a jornalistas, de truculência, machucando pessoas, uma violência completamente desproporcional. Olha, é melhor que ele volte logo mesmo, já que ele está antecipando a vinda dele, que venha, que volte aí para o seu cercadinho, porque pelo menos dentro do cercadinho os jornalistas não são agredidos. O cercadinho protege o Bolsonaro, mas protege os jornalistas. Eu considero complicado isso, porque isso pode ser um péssimo exemplo para os mais fanáticos. A gente sabe que temos apoiadores fanáticos do Bolsonaro aqui no Brasil que podem seguir esse exemplo e começar a agredir jornalista, gente que está trabalhando honestamente, fazendo o seu trabalho de jornalismo, que é muito importante. E nós sabemos que parte dos fanáticos bolsonaristas nem sequer consideram o trabalho dos jornalistas como um trabalho. E vira uma situação muito específica, né? O jornalismo para eles é Jovem Pan, que acaba admitindo todo mundo que é mandado embora de outras emissoras, como é o caso de Alexandre Garcia, do Coppola, né? Acaba admitindo esses caras que pisaram na bola nas suas emissoras, com falas completamente complicadas, anti-ciência, e a gente percebe que o jornalismo para eles ou é Jovem Pan ou é esses canais que agora, a essa altura do campeonato, a maioria deles está fora do ar ou com problemas, exatamente por passar o pior que há dentro do fanatismo, dentro do extremismo. Eu quero saber o que você pensa a respeito desse desastre que está sendo o Bolsonaro lá na Itália. Coloque seu comentário aqui. Você é a favor de pagar para que ele tire férias lá e não faça absolutamente nada para o país, além de aumentar a nossa vergonha internacional? Não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho. Tenha uma boa semana. Olha o nosso Apoia-se aqui, hein? Dê essa força aqui para o nosso trabalho. A gente precisa de você para continuar por aqui. Grande abraço.